Então, todo o reciclado que a gente consegue fazer aqui na minha casa, eu procuro sempre pensar o seguinte: lá na ponta alguém vai receber. Então, quando eu recebo, quando eu faço uma reciclagem, eu procuro fazer um aproveitamento de reciclagem para entregar para o reciclo, eu tenho que pensar lá na frente quem vai manipular. Então, tem muitas coisas que a gente não pode simplesmente pegar e jogar no lixo. Às vezes tem que lavar, tem que criar um pequeno processo para quando chegar na mão dessas pessoas de manipulação, ela não ter problemas. Olá, bem-vindos a mais um Eureka na Mesa. Meu nome é Thaís. Meu nome é Valmor. Hoje nós vamos falar sobre soluções para óleos e gorduras. Valmor, quando se trabalha com gastronomia, isso acaba gerando uma grande quantidade de gordura e até mesmo para óleo, ao fritar alguns alimentos. O que você faz com esse óleo, com essa gordura que sobra? Bem, esse é o grande problema, tá? Não nosso, do ambiental. O que acontece é o seguinte: é preciso que as pessoas tenham uma consciência do que fazer com isso. O que normalmente acontece é o seguinte: vai fritar alguma coisa numa frigideira, por exemplo. Frita lá, pega, vai na pia e joga. Tá? Isso é uma prática muito comum. Então, o que tem que fazer? Primeiro, vamos começar pela frigideira, porque não dá para a gente começar a guardar grandes quantidades sem aprender a guardar as pequenas primeiro. Tá? Então, vamos começar pela frigideira. Nós temos que ter, dentro do nosso estabelecimento, um vasilhame, alguma coisa, um pote, um balde, um tambor, uma coisa semelhante, para armazenar esses resíduos. Tá? Então, como fazer? Vamos começar pela frigideira. Fritou alguma coisa lá, queimou a gordura, tal, tem que jogar fora, tem que lavar a frigideira. Vai lá, joga com uma peneira, tira o resíduo grosso, vai para o lixo, e aquele resíduo fino de gordura, de banha e tal, vai para aquele depósito, certo? Aí depois nós vamos para o lado do volume, fritadeira. Então a fritadeira, de tempos em tempos, dependendo do tipo do óleo, se a pessoa usa, por exemplo, costuma usar, por exemplo, óleo de soja. O óleo de soja é um óleo muito frágil, então ele facilmente queima. Então tem que ser descartado, porque senão o seu produto, quando vai fritar, perde a qualidade. E em perdendo a qualidade, você vai certamente perder clientes. Então muitas vezes tem gente que está perdendo cliente e não sabe por quê. É por causa da qualidade da fritura, certo? Então, normalmente o que faz? Nós aqui procuramos um óleo, que aguente uma temperatura maior. Então, nós temos um óleo, por exemplo, hoje o óleo de algodão é um óleo que ele aguenta até 190, até 200 graus, até 200, 210, certo? Pelas informações que eu tenho, até 210. Então, tem determinados tipos de produto que você tem que usar mais que 180 graus. Tipo batata, polenta, são produtos que têm muita água no seu interior. Então, você tem que fritar com uma temperatura um pouco mais elevada, além de 180 até se possível. Nós, no caso aqui, batata, nós fazemos uma polenta, nós fazemos muito polenta. Então, a polenta nós fazemos em torno de 200 graus. Tá? Por quê? Porque para ela fazer uma selagem rápida na polenta para não ter muita perda de água do conteúdo. Tá? Então, o que acontece? Depois de um determinado tempo, em torno de 30 ou 40 horas de uso, mais ou menos, a gente tem que ver pela coloração da gordura, dá para perceber o quanto ela está queimada ou não. Então, aí faz o descarte daquilo. Esses descartes são feitos em tambores, que tem, no caso, nós aqui tem uma empresa que faz a coleta, certo? Então, esses tambores, eles reutilizam depois esse produto, tá? Se não me engano, para fazer massa de vidro, aquelas massas de colar vidro na janela e tal. Tá? Bom, não interessa. O interessante é que nós estamos fazendo a nossa parte de não jogar isso no meio ambiente, não jogar isso no rio, não jogar isso no esgoto,
mesmo que seja no esgoto sanitário, ele vai atrapalhar o processo de decantação lá do esgoto sanitário. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é só começar. Então, tem que começar pela frigideira. Tá? Então, mais ou menos é esse o processo. Aí, quem usa óleo de soja, por exemplo, o óleo de soja ele queima mais rápido. Tá? Então, ele tem que descartar mais rápido também. Além de dar um sabor, né? Mesmo o óleo de soja, ele dá um sabor um pouco diferenciado no produto. O óleo de algodão modifica, dá uma qualidade melhor. Tá? Então, o descarte do óleo queimado é dessa forma. É dessa forma. Tá? O que não dá para fazer é jogar, eu já tenho visto até há pouco tempo, eu vi até numa pizzaria, onde eles fritam uma batata para mandar junto e tal, os caras descartarem numa boca de lobo. Tá? A boca de lobo é água pluvial, aquilo vai direto para o rio. Entendeu? Então, isso é complicado, isso, né, por certo é crime. Por certo é crime. Tá? Então, nós temos que evitar isso, até para fazer a nossa parte. Tá? Agora, Thaís, tem uma coisa que poucos observam. Acontece muito em açougue, tá? E acontece também no nosso caso, casa de carnes, acontece em restaurante, que são as gorduras que sobram da limpeza das carnes. Né? Porque quando nós vamos limpar as carnes, mesmo essas carnes que vêm empacotadinhas, já tudo, ela tem que ser feita uma limpeza. É tirado os nervinhos, é tirado algum excesso de gordura. Dependendo das carnes, nós tiramos a gordura toda. Nós temos algumas carnes aqui que nós fazemos que os clientes querem sem gordura, 100% sem gordura. Então, nós tiramos todo. Então, sobra essa gordura. Então, essa gordura também pode ser reaproveitada. Tá? Via de regra, essa gordura não vai para o descarte junto com aquela queimada. Porque não dá para fazer um acasalamento das duas, um reaproveitamento das duas da mesma forma. São maneiras diferentes. Então, via de regra, essa gordura ela é muito boa para quê? Para fazer sabão. Sabão, sabonete, tudo, cada um tem o seu jeito de fazer. Tá? Então, eu até tenho e ali sobra. Para você ter uma ideia, nós aqui por semana, nós descartamos mais ou menos uns 20, 30 quilos dessa gordura. Um volume grande. Imagina um açougue, né? Um açougue de supermercado, não sei o que eles fazem, mas eu vou contar o que nós fazemos. Bem no início, quando nós começamos, isso há uns 30 anos, mais ou menos, logo assim, após o nosso início de atividade, chegou um senhorzinho aqui me contando que ele era evangélico e tal, e o senhor Luiz. O senhor Luiz era evangélico e que ele tinha uma casa que ele fazia recuperação de dependente químico e que se eu não tinha essas gordurinhas, se eu não cedia isso para ele. Aí eu falei, não tem problema, posso ceder, porque naquela época ele jogava fora, jogava no lixo. Tá? E a gordura também, tá? Gordura animal. Tá? E aí então eu comecei, daí fiz um pacto com ele, digo, senhor Luiz, eu não posso a qualquer hora, se eu chegar aqui a qualquer hora, ele me dá essa gordura. Então eu vou fazer o seguinte, eu guardo, nós fazemos o nosso pré-preparo na quinta e sexta, e no sábado também alguma coisa. Então, eu guardo, eu coleto quinta, sexta, sábado, guardo na geladeira. No domingo, entre 7 e 8h30, o senhor vem aqui buscar. Por quê? Para não me atrapalhar no horário do atendimento ao cliente. Então, eu fiz criei uma logística, né, uma sistemática de logística com ele, e ele topou, e todos os dias, todas as semanas, ele vinha aqui buscar isso. Aí foi isso por anos e anos, quando o senhor Luiz veio a ficar doente, e ele sempre vinha, pegava, às vezes a gente dava para ele mais alguma coisa, por exemplo, pescoço de frango, né, que ele fazia lá uma sopa, tal, para os internos dele lá, né? Então ele sempre tinha 6, 7, 8 internos, às vezes chegava a 12. Então ele sempre me contava, tem lá, estou passando trabalho com um, com o outro, mas estou indo, estou conseguindo, estou fazendo a minha parte, essa é a minha missão e tal. E eu sempre procurei fazendo isso como primeiro, estava me vendo livre de um problema, né? E segundo, estava fazendo bem para ele de alguma forma, né?
E assim foi, a história foi, até que o seu Luiz ficou doente, com diabetes, começou a fazer hemodiálise. Até alguns dias ele dizia, seu Valmor, eu domingo, semana que vem, eu vou ter que atrasar, porque foi marcada a hemodiálise para esse horário, posso atrasar? Então a gente acertava o horário melhor para ele vir pegar, e ele vinha pegar essa gordura. Até que um dia o seu Luiz morreu. O seu Luiz morreu, e aí eu fiquei sabendo, né? Mas logo em seguida a esposa dele esteve aqui. A esposa dele chegou lá no portão, me chamou, fui lá, atendi, até pelo nem abri o portão. Quando fui abrir, ela disse, não precisa o senhor abrir, que o meu recado é muito rápido para o senhor. Digo, não, pois não, o que houve? O senhor sabe que o Luiz morreu, né? Eu digo, sei, estou sabendo, pena, né? Mas, pois é, seu amor, eu queria lhe comunicar que a partir de hoje eu não posso mais recolher aqueles retalhinhos que eu pegava do senhor aqui, que o Luiz sempre vinha buscar. Porque eu não tenho mais como vir buscar, e eu não sei dirigir e tal. E aí, não, tudo bem, eu vou procurar arrumar uma outra pessoa para fazer isso. Inclusive, se a senhora tiver alguém para indicar, me indica e a gente continua o mesmo processo. Aí ela disse, olha, só tem um detalhe que eu quero falar para o senhor, que eu tenho certeza que o Luiz não falou contigo. Pois não. O senhor sabe o que eu fazia com essa gordura? Não. Eu cozinhava, dava uma pré-cozida, porque ali tinha um restinho de carne usado, né? De proteínas. Eu cozinhava, nós tirávamos as carninhas, que depois a gente fazia com molho e tal, e aquela sobra da gordura eu fazia sabão e vendia. Eu acho que o senhor Luiz havia comentado comigo, até comentei com ele. Mas só ele não lhe falou o seguinte, esse moço que está aqui comigo, ele é advogado. E ele não seria advogado hoje se não fosse essa gordurinha que o senhor deu para nós durante todo esse tempo. Então foi com essa gordura que a gente vendeu o sabão e pagou a faculdade dele. Então você vê que muitas vezes, quando a gente doa alguma coisa para alguém, né, custa um pouquinho ajeitar, né, dá trabalho, ter lá um vasilhame separado e tal. Mas lá na ponta nós fazemos bem a alguém. Tá? Então, todo reciclado que a gente consegue fazer aqui na minha casa, eu procuro sempre pensar o seguinte, lá na ponta alguém vai receber. Então, quando eu faço uma reciclagem, eu procuro fazer um aproveitamento de reciclagem para guardar, né, para entregar para o reciclo, eu tenho que pensar lá na frente quem vai manipular. Então, tem muitas coisas que a gente não pode simplesmente pegar e jogar no lixo. Tá? Às vezes tem que lavar, tem que criar um pequeno processo para quando chegar na mão dessas pessoas, né, de manipulação, ela não ter problemas. Tá? Então, voltando àquela gordurinha. Se eu fizesse de qualquer jeito, tá? Cai no chão, junto e tal. Então, eu sempre procurei fazer com que os funcionários guardassem aquilo com carinho, põe no pacotinho, põe na câmara, mantém na câmara, não deixa jogado lá para apodrecer, azedar e tal. Então, eu sempre procurei ter esse cuidado. Sem querer, né? O que eles faziam? Tiravam as carninhas e reaproveitavam as gorduras. Tá? Então, no meu entender, essa é a verdadeira forma de se fazer caridade. Você está fazendo um negócio sem qualquer objetivo, apenas para evitar o estrago que faz no meio ambiente, tá? E lá na ponta você está ajudando alguém que você não conhece, fazendo um bem para alguém que você não conhece, de uma forma que você não tem nem ideia o quanto isso pode representar. Então, hoje eu me sinto orgulhoso porque com aquele cuidado eu consegui formar um advogado. Tá? Então, não sei, Thaís, se eu conseguir matar a tua curiosidade no que diz respeito a esse tipo de reciclagem, mas isso é o que nós praticamos aqui na Degusto. E para quem hoje, Valmor, que ainda faz, né, o despejo incorreto da gordura que sobra no próprio negócio ou óleo, como você orientaria para essa pessoa entrar em contato com aqueles que podem reaproveitar?
Normalmente existem empresas na cidade, o certo é conversar com o pessoal da vigilância sanitária, ou então normalmente as cidades têm uma área ambiental, né, ou um departamento que cuida da parte ambiental, conversa com esse pessoal que eles sempre orientarão, eles têm condições de orientar quem pode fazer esse tipo de coleta. Eles não só têm condições, como eles têm obrigação de orientar. Porque uma pessoa que está com boa vontade de fazer as coisas da forma correta, certo? O departamento ambiental do município ele tem por obrigação orientar essa forma. E não só vir multar quando ele está jogando fora de maneira irregular. Né? Então, o certo é procurar o órgão ambiental ou a vigilância sanitária da cidade, tá? E eles, porque normalmente um empreendimento na área de gastronomia, ele sempre tem que passar pela fiscalização da vigilância sanitária, de alguma forma, para pegar o alvará, para autorizar o estabelecimento a funcionar e assim por diante. Então, o processo é esse. Começa, se não tem a informação certa, lá é um local, né, de pegar essa informação. E como você mencionou, né, caso faça o despejo incorreto, então há uma implicação com a vigilância sanitária. Pode haver porque você está agredindo o meio ambiente. É uma maneira incorreta de descarte. Então nós temos que aprender a fazer. Infelizmente, às vezes, a gente vê pessoas que parece que têm uma cultura boa, mas não têm um hábito bom de fazer ela conhece, sabe que tem que fazer a coleta certa e tal, né? Tem, no nosso caso, até na nossa cidade, existe até nos supermercados, tem alguns supermercados que tem lá postos de coleta de cada coisa, de vidro, de óleo, de sei lá tá? Mas aqui são coisas de resíduos mais domésticos, né? Mas dentro do nosso negócio, do estabelecimento, aonde tem fritura, é muito comum a pessoa fritar na frigideira e já vai com a frigideira direto para a pia e joga no esgoto da pia. Tá? É incorreto. Então tem que ter um local, mais uma vez eu falo, tem que ter um local, um tambor, um tanque, alguma coisa, que você vai lá, coa, tem que coar, o certo é coar, para não jogar tudo aqueles resíduos sujos, coa, vai só a gordura para lá, e os resíduos, então, tira esse e descarta no lixo comum, né? No lixo orgânico. E aproveitando que a gente está falando, né, sobre o uso correto, né, dessas sobras de óleos, gorduras, também há umas sobras de carnes, né, de retalhos, quando se trabalha com uma casa de assados, né? Quais são as soluções do seu negócio para isso? Nós temos duas alternativas. Primeiro, é quando sobra carne que não foi... Como é que eu poderia dizer? Que ela não foi utilizada, não foi manipulada para a venda, tá? Ela não foi fragmentada, tá? São carne boa. Então, essa carne boa, nós temos um processo, nós resfriamos à medida que terminamos o movimento, que parou o processo de comercialização. Então, nós recolhemos essa carne de forma... tira o molho, separa tudo, tal, né? E recolhemos, é feito um processo de resfriamento e depois é feito um processo de reaproveitamento. Então, eu sempre tive em mente, sempre tenho a política de que, porque hoje não dá para você, a carne no preço que está, não dá para você simplesmente jogar fora, tá? E quando você faz, sempre sobra alguma coisa. Então, outra alternativa é o seguinte, vamos supor, eu vou fazer um evento. Eu faço um evento, né, sirvo lá um buffet, né, não é o momento agora, não estamos fazendo nesse momento, mas quando eu fazia e quando vou voltar a fazer também vai ser assim. Então eu vou lá, sirvo o evento. Aí tem sobra de arroz e tal, então eu separo tudo e tenho sempre uma entidade em que leva lá e eles pegam ou leva ou chama e eles vêm buscar. Tem muitos que até vêm buscar, tá? Então a gente guarda certinho. Às vezes não dá para pegar no dia, porque o evento acaba lá, 11 horas, meia-noite. Então você leva, põe na câmara fria ou na geladeira, né? Mantém ela protegida, né? Para não desenvolver bactérias.
e no dia seguinte, então, eles vão lá, pegam, recolhem aquilo separadamente e levam para servir para, sei lá eu, às vezes para os mendigos, né? Mas tudo comida boa, tá? Por quê? Porque ela foi separado certinho, não houve nenhuma manipulação indevida nesse processo. A outra coisa é quando sobra e que dá para reaproveitar. Então, é reaproveitado. Tá? Essa eu tenho a política de o seguinte: tudo aquilo que sobra e que é bom, tá? Nós temos que aprender a fazer um reprocessamento e enriquecer esse produto de tal forma que ele fique igual ou melhor do que era antes. Certo? Então, a dona de casa sabe muito bem o que fazer. Uma dona de casa, às vezes, pega... Eu sei porque elas falam que compra um frango, um casal, por exemplo, eles comem a semana inteira. Lá no final da semana faz um estrogonofe com peito de frango. Então, o frango que foi o almoço de domingo, ele vai virar um estrogonofe de quinta a sexta-feira. Né? Então, é mais ou menos isso. Satisfeita? E você tem mais alguma informação para dar para as pessoas que têm dúvidas? O que eu acho que a minha recomendação é que a gente hoje nós não podemos perder, não podemos jogar coisa fora. Tá? Não podemos jogar coisa fora. Eu acho que jogar sobra de alimento fora é o mesmo que você ir num comércio, você vai num comércio com uma nota de R$100. Vai lá, compra, sei lá, compra R$70. Aí te dão 20 de troco. O 20 de troco é sobra, certo? Você joga fora. Uma pessoa de mente sã não vai fazer isso. Tá? É o mesmo que eu penso, já que nós estamos falando sobre o assunto de sobra e tal, eu vejo muito nas esquinas essas pessoas pedindo. E a grande maioria que pede na esquina não é pessoa que precisa. Não é uma pessoa que está desempregada porque aconteceu de perder o emprego e não consegue o emprego. Não é. A grande maioria são pessoas viciadas. Então, são pessoas envolvidas com tóxico, pessoas envolvidas com droga. Tá? Então, aquela pessoa que dá uma moedinha, no meu entendimento, primeiro, ela está ficando mais pobre. Porque, queira ou não, mesmo que seja 1 centavo, mas se não for 1 centavo, tu não tem nota de 100. 1 centavo é a base da moeda. Certo? 1 centavo é a base da moeda. Como os pais são a base da família. Depois vem o filho, vem o genro, vem o sogro, vem não sei o quê. Tá? Então sempre tem é a base. Então o centavo, 1 centavo é a base da moeda. Certo? 1 centavo, 10 centavos, 50 centavos e assim. E as pessoas pegam, porque tem lá no console do carro 10 centavos, 20 centavos, R$1, pega e dá pro mendigo. Tá? Pensa que está ajudando e pensa que está fazendo caridade. Lê do engano. Primeiro, porque não está fazendo caridade nenhuma, porque não é assim que se faz caridade. Caridade se faz com serviço e não com dinheiro. É aquela velha história. Ensine a pescar, mas não dê o peixe. Tá? Segundo, toda pessoa que ganha, toda pessoa que dá uma moeda para um pedinte viciado, está enfiando ele mais profundo do poço. Vai ficar mais difícil ainda dele sair do vício. Tá? Eu falo isso por quê? Porque eu tenho essa relação já há mais de 30 anos com esse pessoal da minha esquina, na outra esquina. Os mendigos da minha cidade, quase todos me conhecem. Tá? No início eu até dava comida para eles. Depois comecei a me incomodar. Eles começaram a me incomodar e o que eu tive que fazer? Tive que reprocessar a minha forma de ajudar. E fiz ver a eles que não adiantava, eu não ia ter condições de ficar alimentando e eles vindo no meu estabelecimento na hora que eu estava atendendo o cliente e incomodando os meus clientes. E eu estava até perdendo, porque às vezes senhoras que vinham aqui para fazer compra não desembarcavam do carro, voltavam, porque tinham um mal encarado ali, uma pessoa mal vestida, sei lá com barba mal feita, né? Fedido, porque não toma banho.
e ela pegava e ia embora e depois me telefonava, ó, tive aí, mas infelizmente não deu para comprar. Até que eu tive uma conversa com eles a partir de hoje, e era um grupo grande que a gente tratava, dava 30, 40, 50. Tá? Então, a partir dali, então, nós começamos a trabalhar, e com o exemplo do seu Luiz, que eu contei lá atrás, nós começamos então a trabalhar as casas que fazem recuperação de dependente químico. Então, e cada cidade sempre tem, todas as cidades da nossa tem diversas. Então, a gente faz essa negociação com essas casas, né? E as sobras, então, a gente encaminha para lá. Ok, então, muito obrigada, Valmor. Esse foi mais um Eureka na Mesa. Não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal Eureka Gastronomia. Eu espero ter colaborado, né, com vocês. Eu acho que esse é o caminho, né? Essa também é a missão da Eureka. A missão da Eureka não é só pedir para as pessoas montar, ensinar e desenvolver as pessoas para o empreendedorismo, mas eu acho que quem quer empreender tem que pensar nas consequências do que faz. Tudo tem o troco. Então, o empreendimento tem o lado do sucesso, mas tem o lado dos incômodos. Então, nós temos que administrar esses incômodos de tal forma que venha a resolver. Não nos interessa, vai resolver para alguém. Então, esse é o caminho. Então, eu acho que a Eureka tem essa missão e vai continuar fazendo. Muito obrigado e até uma próxima.